As crianças estão dormindo. O telefone tocou e Lexi deu um pulo. Ela precisava parar de assistir a filmes de terror. Oi, Lexi, só pra saber como é que tá por aí. Lexi desligou a TV e foi até a cozinha pegar um copo d'água. Oi, senhora T, tudo bem por aqui? Como é que foi a premiação? Ela procurou água na geladeira chique antes de desistir e usar a torneira. Ótimo. Estamos terminando e saindo, tá? A gente já vai chegar em casa em algumas horas. Obrigada novamente por vir em cima da hora. Você realmente me salvou. Lexi caminhou em direção à escada. Sem problemas, eu fico feliz em ajudar. Eu normalmente não sairia tão rápido, especialmente depois de acabar de te conhecer. Mas a Samantha disse que você foi incrível com os filhos dela. E se a própria senhorita controladora aprovou, bem, você deve ser incrível. Ai, meu Deus, eu não deveria ter dito isso. Acho que é o champanhe falando. E, por favor, não conta pra Samantha. Lexi riu baixinho. Se ganhasse 1 centavo por cada provocação descuidada que uma mãe fazia sobre outra, seria rica o suficiente para largar de vez os bicos de babá. Não se preocupa, senhora T, a minha boca é um túmulo. Um suspiro de alívio surgiu na linha. Era evidente que a senhora T não gostava de causar problemas. No breve momento em que se conheceram, o marido praticamente a puxou porta fora, visivelmente irritado, como se o cancelamento da babá fosse culpa dela. Bem, obrigada novamente. Não houve problema depois que saímos? Lexi abriu a porta do quarto do bebê, deixando a luz do corredor entrar. Ela era paranoica o suficiente para sempre verificar se os bebês que observava estavam respirando. Ela viu o peito de Charlotte subir e descer. Antes de sair, a senhora T explicou apressadamente que Charlotte podia ser agitada às vezes e que talvez precisasse de mamadeira se acordasse chorando, mas disse que o anjinho deles, Theo, não seria problema algum. Lexi achou que essa era a grana mais fácil que ela já ganhou. Sem problemas, tranquilo. A Charlotte apagou, Theo também. Ele acordou por volta das 10 e desceu por 1 minuto, mas eu disse a ele que você voltaria tarde. Ele pareceu bem, apenas assentiu e subiu. Ela voltou para o corredor. A senhora T ficou em silêncio por 1 segundo antes de rir. Eu tô surpresa que ele não tenha tentado se aconchegar na frente da TV com você essa noite. A testa de Lexi se franziu. Meu Deus, essas pessoas eram estranhas. Acho que ele precisa de mais tempo para me conhecer. Adolescentes podem ser tímidos. A ligação ficou silenciosa. Atrás dela, a porta do quarto do bebê rangeu e depois bateu por dentro. Lexi se virou, de repente, em alerta máximo. Charlotte começou a chorar. Do outro lado da linha, Lexi, Theo é o nosso gato. Meu amigo, o metamorfo. Eu praticamente chuto a porta com medo de que meu amigo finalmente tenha sido capturado pelo governo. Mal tenho tempo de suspirar de alívio antes que o pânico volte ao vê-lo tendo um ataque de ansiedade no chão, na forma de um papagaio. Algo que poderia ser cômico em outras circunstâncias. Imediatamente me ajoelho ao lado dele, envolvendo minhas mãos ao redor de seu pequeno corpo, tentando transmitir conforto. Tá tudo bem, eu digo com firmeza e doçura. Você tá seguro, tá? Vamos respirar juntos. Inspira por 4 segundos, segura por 7, expira por 8. Isso, inspira. 2, 3, 4. Eu repito o ritmo algumas vezes até que ele comece a acompanhar a minha respiração, ganhando controle o suficiente para articular as primeiras palavras. Eu não consigo. Calma, tá tudo bem. Vamos acalmar um pouco. Me diz 5 coisas que você consegue ver. Você, janela, parede, chão, telhado. Ele responde, ainda ofegante. Ótimo, agora 4 coisas que você consegue ouvir. Você, eu, carro, radiador. Ele diz com a voz um pouco mais firme. 3 coisas que você consegue sentir. Você, minhas penas. 2 coisas que você consegue cheirar. Você, alvejante.
Ele responde com um bico torto. Eu aceno e sorrio. E uma coisa que consegue sentir o gosto. Ele me encara com um brilho nos olhos. Então, lambe a minha mão. Você, diz, rindo. Eu dou uma risada junto. E aí, tá se sentindo melhor? Ele assente. Então, eu continuo. O que foi que aconteceu? Eu não consigo me lembrar de mim mesmo. Eu não consigo lembrar como voltar. Eu franzo a testa. Por que não? Eu não sei mais quem eu sou, onde eu termino e os animais começam. Levanto-o com cuidado até perto do rosto. Você precisa de uma foto? Ele balança a cabeça. Não funcionou. Eu não consigo me conectar com a minha forma humana. E se eu não for mais humano o suficiente? Você não consegue se conectar com quem você é? Muita coisa mudou. Casa nova, emprego novo, minha mãe. E se eu não for mais o mesmo? Tá, espera um minuto. Eu corro escada acima e volto minutos depois com um álbum de fotos. Eu disse que isso não ajudou em nada. Só confia em mim, eu digo, abrindo na primeira página. Aqui, você no colo da sua mãe, uma semana depois do nascimento. Você lembra da história? Ela teve que caminhar por 2 horas até o hospital. Você nasceu prematuro. Foram direto para a cesárea. Sua mãe só te viu no dia seguinte e te segurou pela primeira vez uma semana depois. Não tiraram fotos antes porque disseram que jamais esqueceriam aquele momento. Eu conheço essa história. É o meu nascimento. Ignoro o comentário e sigo virando as páginas. Uma mostra ele aprendendo a andar no funeral do seu pai. Você era tão pequeno. Ele morreu num atropelamento antes que pudesse te conhecer. Lembro que fecharam o caixão porque você não parava de tentar subir nele. Depois, você se preocupou se ele ia ficar triste quando acordasse debaixo da terra. Obrigado por lembrar disso. Viro a página de novo. É ele, aos 4 anos. Nossa primeira foto juntos. Nos conhecemos quando você fingia ser uma cobra na caixa de areia. Começamos a brincar. A minha mãe ficou horrorizada e você tentou confortá-la, o que não deu muito certo. Ela levou 2 anos para se sentir à vontade com você, e você ainda foi castigada por ter revelado o seu segredo tão fácil. Olho outra imagem. Você de smoking. A sua mãe se casou com o Dave. Ele é incrível. Você só aceitou quando ele brincou com você sem saber que você era um cachorro. Eu sei de tudo isso. Você tá só contando a minha vida. Exato. Eu pulo para outra memória. Nosso primeiro dia na escola. Você se transformava num inseto para sair pela janela e passar tempo comigo. Seus pais até te levaram ao médico achando que você tinha problema nos intestinos. Obrigado por trazer à tona essa lembrança. O seu aniversário de 6 anos foi a melhor festa de todas. Dave tentou fazer o bolo, ficou horroroso, mas era gostoso. Aqui, parque aquático com a turma toda, você virou um peixe para assustar as crianças. A gente até enganou o Adam, ele achou que você era uma sereia. Eu ri, e ele ri também. No ensino médio você era tão medroso, tentava ser descolado e falhava. Olha esse cabelo, essa roupa. Enquanto isso, eu virei o queridinho dos professores e ninguém entendia como que a gente era amigo. Mas fui eu que te tirei de encrenca tantas vezes. Tentamos montar um clube de jogos de tabuleiro. Só um cara apareceu, um incel maluco. Aí ficou só a gente. Segunda-feira era o melhor dia da semana só por causa disso. Na faculdade, entramos pro clube de xadrez. Um desastre. A gente era os piores. A gente competia só pra não ser o último. Lembra daquele cara idiota que a gente sempre tentava derrotar e nunca conseguia? Ele balança a cabeça, sorrindo. Tá, qual o sentido disso tudo? O sentido é te lembrar. Você não era a mesma pessoa em cada fase. Foi travesso na infância, inseguro na adolescência e agora tá se redescobrindo. Mas sempre foi você. Mudou, claro. Todos mudamos. Mas mesmo assim, continuava se transformando. Você esqueceu quem é. Então, deixa eu te lembrar. Você é gentil, engraçado, meio bobo. Mostra uma fachada pros outros. Não só com suas transformações, mas quando tá comigo, é a pessoa mais genuína que eu conheço.
Até quando não é uma pessoa. Você é quem você é agora, mas também é tudo o que foi. Lembra disso, de cada parte sua, e continua seguindo, sei lá. Eu acho que você vai se reencontrar. Ele respira fundo, então começa a se transformar. Eu me afasto, coloco-o no chão e vejo que ainda é meu amigo, de pé diante de mim, mais uma vez. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. A minha mãe se matou quando eu tinha 3 anos, porque ela não conseguia lidar comigo. Ela estava na mesa da cozinha, cortando vegetais. Eu estava sentada em uma cadeira, observando ela. Eu queria a atenção dela. Além disso, o movimento suave de cortar e cortar parecia divertido. Estendi a mão e agarrei a faca, fechando meus dedinhos pegajosos sobre a lâmina afiada e molhada. Minha mãe gritou e tentou arrancar a faca do meu alcance, mas isso só me fez segurar com mais força. "Não, não!" gritou a minha mãe. "Você vai se cortar!" E tirou meus dedos da faca, um por um. Então, ela olhou para minha mão, sem sangue, manchada apenas com um pouco de suco verde brilhante de aipo. Ela sabia, então. Ela sabia, sem sombra de dúvida. Ela não podia mais fingir. Ela sabia desde que eu nasci. Ela deve ter sabido, assim como a parteira e as enfermeiras que me fizeram o parto. Mas todas elas cuidadosamente suprimiram o conhecimento. Afinal, lá estava eu, um bebê de aparência saudável que ainda precisava de cuidados, apesar de estar morta. A minha mãe pegou a faca. Sorrindo um pouco, ela cravou a ponta na carne macia do meu braço. Eu sorri de volta e peguei a faca novamente. A mamãe estava brincando comigo. Querendo manter seu interesse, eu a cravei mais fundo no meu braço. "Olha, mamãe!" A minha mãe puxou a faca para longe e olhou tristemente para o meu braço sem sangue. Ela aproximou seu rosto do meu, olhando fundo nos meus olhos. Eu me olhei no espelho e na câmera frontal 1 milhão de vezes desde então. Meus olhos são castanho-azulados, perfeitamente normais, mas a minha mãe se virou e eu a observei caminhar casualmente para a pequena sacada da nossa cozinha e se tombar sobre as grades. Nós morávamos no 9º andar. Ela caiu silenciosamente, sem fazer barulho. Depois disso, percebi que não sangro quando sou cortada, e humanos vivos acham isso uma coisa terrível. O resto da minha infância passou sem incidentes o suficiente. Eu sabia que tinha um segredo, que precisava guardar. Meu pai fez um trabalho adequado e quando eu tinha uns 8 anos, a tia Glória se juntou à nossa família. Eu me mantive isolada e distante porque não queria que ninguém olhasse nos meus olhos e enfiasse uma faca em mim e depois se matasse. Mas quando eu tinha 15 anos, a tia Glória continuou me perguntando sobre a minha menstruação. Eventualmente, ela disse que tinha marcado uma consulta para me levar ao médico para ter certeza de que tudo estava funcionando. Pensei em matá-la e fugir, mas não tinha para onde ir. Desamparadamente, me deixei levar. A médica me examinou por dentro e por fora. Fiquei em silêncio. Então, ela olhou nos meus olhos. Eu esperei, mas ela não se matou. Ela sorriu e disse: "Tá tudo bem. Há muitos de nós mortos. Vai ficar tudo bem." Eu encarei novamente os buracos vazios onde antes havia olhos e fiz um leve aceno de reconhecimento. Um cochilo salvou a vida do meu pai. Por meses, tudo que meu pai conseguia falar era sobre sua próxima viagem a Los Angeles, como ele estava animado para ver o letreiro de Hollywood, o hambúrguer que ele ia pedir no In-N-Out, Lakers isso, Clippers aquilo. Mas quando finalmente chegou o dia e ele deveria partir para Los Angeles, meu pai perdeu o voo. Deitou-se para tirar um cochilo e dormiu enquanto o alarme tocava. O avião caiu em algum lugar sobre Salt Lake City. Falha mecânica, 147 vítimas, nenhum sobrevivente.
Inicialmente pensei que meu pai estivesse no avião. Ele estava alardeando isso sem parar há tanto tempo que eu tinha certeza de que não havia a mínima chance de ele perder o voo. Você pode imaginar a minha surpresa quando ele me mandou uma mensagem dizendo que estava bem. Ele também demorou bastante. Eu acreditei que ele estava morto por quase 2 dias antes que ele destruísse a ilusão. Eu estava na metade do planejamento do patrimônio dele quando ele disse que não seria necessário. Mesmo assim, eu disse que deveríamos nos encontrar na casa dele para que eu pudesse ver como ele estava. Afinal, ele quase morreu e eu tinha certeza de que ele provavelmente estava um pouco abalado. Eu tô me sentindo ótimo. Ou não. Que bom ouvir isso, pai. Eu disse. Pena que a sua viagem para Los Angeles não tenha dado certo. Eu sei que você estava ansioso por isso. Não, eu nunca gostei muito de Los Angeles. Eu só queria ir para te deixar com inveja. Idiota. Ele sabia que ir para Los Angeles sempre foi o meu sonho. Ver a calçada da fama, comer um cachorro-quente no estádio dos Dodgers. Tudo isso. Bem, tive sorte de você não ter me convidado naquela época. Eu estaria esmagado como uma panqueca em algum lugar perto de Salt Lake. Eu te convidei. Ele sorriu. Eu só não me ofereci para pagar. Esse é o meu pai, para você ter uma ideia. Eu nunca vou entender por que os ricos são tão mesquinhos com dinheiro. Ele poderia ter criado memórias para a vida toda com o filho, e isso teria custado centavos para ele. Mas eu não aprenderia o valor do dinheiro, e eu teria ido junto, respondi, se tivesse condições. Olha, eu nunca vou entender por que a sua geração é tão preguiçosa. A culpa é minha por não ter ensinado a vocês o valor do trabalho duro? Tá bom, eu vou pegar um café pra gente. Interrompi. Você ainda toma puro, sem açúcar? Ele assentiu e eu fui pra cozinha. Servi uma xícara de café para nós dois e depois coloquei um pouco mais no café do meu pai, torcendo para que ele não percebesse o quão amargo estava o café forte. Se ao menos ele soubesse exatamente o quanto eu valorizava o trabalho duro. Afinal, não foi fácil conseguir um emprego de meio período no aeroporto ou fazer amizade com os zeladores, mecânicos e pilotos. Era muito difícil entrar e sair do avião sem que ninguém percebesse. E ainda mais difícil armar tudo para parecer um acidente. Tudo para ser frustrado pela merda de um cochilo.